Vamos abrir a palavra em Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 35. A palavra do Senhor nos fala assim: Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Irmãos, essa é uma das declarações mais, penso eu, uma das, mais preciosas que o nosso Senhor Jesus falou para nós. Primeiramente, Ele sendo o pão da vida, aquele que daria o alimento, E o verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esta é a palavra do nosso Senhor. Essa é uma afirmação do nosso Senhor. Se nós formos a Ele, nós podemos ter plena certeza que Ele não nos lançará fora, Então, quando nós nos alimentamos desse pão, que é Jesus Cristo, a nossa vida eterna está garantida. Ele não pode falhar com a sua palavra, porque Ele disse: de modo nenhum o lançarei fora. Então, quando nós tomamos o nosso Senhor Jesus como o nosso pão, esse que cremos nele, então a nossa vida eterna está garantida, e nada pode tirar nós de estarmos com Cristo eternamente. Só que a palavra de Deus, antes da vida eterna, nós temos o reino milenar, Então, antes de nós chegarmos ao reino eterno, tem um período de tempo que nós passaremos com o nosso Senhor. Aí há uma diferença, Aí ou nós recebemos galardão, ou nós seremos reprovados. Por que nós podemos ser reprovados? Porque se nós não estivermos cheios, se nós não nos alimentar de Cristo constantemente, dia após dia, nós não vamos poder reinar com Ele. Porque quanto mais nós nos alimentamos dele, mais semelhante a Ele nós vamos ficando. E só vai reinar com Ele aqueles que forem semelhantes a Ele, aqueles que expressar a vida de Cristo, Então, esse alimento que ele fala aqui: declarou-lhe por Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, Então, irmãos, agora, após essa declaração que o Senhor nos garante aqui, se nós cremos nele, nós não seremos, Ele não nos abandonará, e na caminhada que nós vamos ter, nós podemos, muitas vezes, nós podemos tropeçar. Muitas vezes nós podemos querer viver a nossa vida do nosso jeito, Nós queremos, achando que nós cremos no Senhor, a minha vida eterna está garantida, agora eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser aqui, Nós temos que entender que
na vida, quando se consumar tudo, que nós eternamente formos reinar com o Senhor, quando descer a Nova Jerusalém, a Bíblia diz que nada impuro entrará na Nova Jerusalém. Nada, né? Por isso que o Senhor, então, nós temos a oportunidade de, nesta vida, nessa terra, do jeito que nós estamos, de obedecermos ao Senhor e então recebermos e reinar com Cristo os 1000 anos. Ou nós podemos viver a nossa vida aqui e quando o Senhor vier aqui nessa terra para reinar, nós ficaremos de fora. O que aqueles filhos rebeldes estarão fazendo fora do reino, fora de reinar com Cristo? Estarão sendo disciplinados, para que quando terminar os 1000 anos, então virá a Nova Jerusalém. E aí aqueles que reinaram os 1000 anos com Cristo, já estão aptos a entrar na Nova Jerusalém. E aqueles que foram desobedientes, mas eles foram disciplinados durante 1000 anos, a Bíblia não relata que disciplina que é. A Bíblia só diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Eu imagino que não vai ser nada fácil. Mas uma coisa é certa, se nós recebemos Cristo como em nossa vida, o que vai acontecer? Somos filhos e Ele vai nos disciplinar, até que quando nós formos recebidos na Nova Jerusalém, nós não teremos nada impuro. Então vão ser 1000 anos, né, que a Bíblia não relata o que será que vai acontecer, somente que lá haverá choro e ranger de dente. Em várias passagens na Bíblia fala dessa condição, né? E eu quero andar um pouquinho hoje na palavra do Senhor, lá em Apocalipse, uma igreja, Apocalipse capítulo de número 3, uma igreja que expressa a nossa era. Apocalipse capítulo 3. Essas 7 igrejas do Apocalipse, aqui a partir do verso 2, ela expressa todo o tempo da igreja aqui na terra, né? E nós estamos na última carta, a última igreja de Laodiceia, capítulo 14. Apocalipse 3,14. Então, essa última igreja expressa a nossa era agora, quase que a volta do nosso Senhor Jesus. E veja só o que o Senhor relata aqui nessa igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Então vamos por etapa. Muitas vezes a gente faz coisas querendo esconder as pessoas, né? E muitas vezes querendo esconder até de nós mesmos. Veja, o Senhor disse assim: conheço as tuas obras. Ele é que conhece, né? Que nem és frio, nem és quente. Assim porque és morno, e nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto
a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então, irmãos, vamos analisar um pouco essa carta e essa dura palavra do Senhor no verso 16. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Né? Então, essa dura palavra do Senhor para aqueles que não se definem. Eu sou cristão, mas eu tenho a minha vida. Né? Um final de semana, eu vou pro culto, vou para o Senhor, faço as minhas orações, adoro o Senhor, né? E muitas vezes choro na presença do Senhor, mas na segunda-feira eu retomo a minha vida e vou vivendo na minha carne, né? Do meu jeito. Então o Senhor dá essa dura de, você não está nem num lado e nem do outro, você está em cima do muro. Por isso é que eu estou a ponto de vomitar-te, né? Então, uma dura palavra para nós. Mas o Senhor é precioso, ainda que Ele fala assim: porque você diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, olha o amor do Senhor. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos. Três elementos que o Senhor coloca aqui: ouro, vestidura branca e colírio, né? Então o Senhor disse: aconselho que você compre de mim, né? Ele não falou, vai e compre, não, você tem que comprar de mim, né? Comprar significa pagar um preço, né? Pagar um preço. Então nós vamos dar uma andada pela palavra, não vamos desmarcar Apocalipse, mas vamos dar uma andada para nós ver o que esses elementos aqui falam, né? Vamos ver, por exemplo, o ouro. O ouro, nós sabemos que o ouro na Bíblia representa a natureza de Deus, né? A natureza de Deus. Então vamos ver como é que nós podemos comprar, que preço é que nós vamos pagar para termos a natureza de Deus em nós, né? Vamos ver João, não vamos desmarcar Apocalipse, que nós vamos estar voltando. Evangelho de João, capítulo 14. Verso 23. Vamos ler só um verso. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, para nós receber a natureza de Deus em nós, como o Senhor Jesus disse aqui,
viremos para Ele e faremos nele morada, ele começa, se alguém me ama, né? Se você amar o Senhor, você vai guardar a palavra do Senhor, né? Então, o que é guardar a palavra do Senhor? Né? É você meditar, como diz a palavra, meditar na palavra de dia e de noite, né? Você ter conhecimento de quem é o Senhor. E para você ter conhecimento da palavra, desse Senhor, dessa palavra, você tem que tirar tempo para Ele. Lembra que lá em Provérbios capítulo 2, a gente já estudou muito esse capítulo 2, que fala que nós devemos buscar o Senhor como um tesouro, né? Buscar Ele como um tesouro escondido, né? E o que é que você faz quando você tem um tesouro em algum lugar, né? Você não vai medir esforço, você vai procurar, você vai cavar, você vai se empenhar naquilo. Então, para nós, se nós amamos o Senhor, nós vamos guardar a palavra dele. E esse guardar a palavra dele implica em me dispor na presença do Senhor, para que realmente ele possa ele possa se revelar a mim. Então esse é o primeiro ponto, né? Nós quisermos ter a natureza de Deus em nós, que é representado ali pelo ouro, né? Então nós precisamos ter essa posição. Então, quando nós tivermos essa posição de conhecer quem é esse Senhor, o Pai nos amará e eles vão vir e fazer em nós morada, né? Então vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 3 de novo. Então esse é o primeiro elemento, né? O ouro. Agora, o segundo elemento que o Senhor fala aqui é vestiduras brancas, para cobrir a nossa nudez, né? Nossa nudez espiritual. Quando se fala na palavra de Deus, nós estamos falando espiritualmente, não estamos falando fisicamente, né? Essa vestidura não é para nós vestir o nosso corpo, mas é espiritualmente, né? Nesse texto aqui nós vamos e aqui Apocalipse mesmo, capítulo 19. Não desmarquem aí, vamos 19 que nós voltaremos aí. Apocalipse 19, a partir do verso 7. Apocalipse 19, verso 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e damo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas verdadeiras palavras de Deus. Amém? Então aqui, irmãos, essa vestidura branca que nós recebemos, né? Aqui diz que foi dado à noiva se vestir, né? Isso significa que a noiva não tinha o vestido. O noivo levou a ela, né? Mas só que a noiva precisaria colocar o vestido, né? E nós sabemos que e aqui fala, né, que
o linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça. Né? Então, quem é que nos capacita a sermos justos? Cristo. Né? Quando nós tomamos a palavra, quando nós realmente nos atentamos para o Senhor, para a obra que Ele realizou, e conhecer quem é esse Senhor, nós vamos começar a receber aquilo que Ele, a essência dEle, né? Nós vamos começar a ter os atributos de Cristo, né? E o que é atributo de Cristo? Os atributos de Cristo é amor, alegria. Esses são os atos de justiça. Amor, alegria, paz, longanimidade. Nós vamos olhar para os outros com o mesmo olhar que olha o Senhor. Então esses são os atos de justiça que o Senhor vai nos capacitar quando nós começamos a conhecê-lo, né? Então quanto mais nós recebemos do Senhor, mais semelhantes a Ele nós vamos ficar, né? Então então quando nós chegar às bodas do Cordeiro, né, que nós vamos ver mais à frente, então nós vamos estar aptos a reinar com Ele, porque nós estamos preparados, nós estamos vestidos adequadamente, né? Então, não se esqueçam que os atos de justiça é aquilo que o Senhor quer que nós... E é só Ele quem pode nos vestir. Só Ele é quem pode fazer isso em nós. A partir do momento em que nós paguemos o preço. Porque para nós termos amor, né? O amor nosso é um amor de conveniência. O amor do Senhor não é um amor de uma mão só, né? A gente quando ama, a gente só ama se alguém retribui, né? Mas agora quando o amor é do Senhor, então nós temos facilidade para amar, porque não é o nosso amor, é dele, e é Ele quem nos capacita, né? Então fica muito mais fácil, né? E o último, colírio para ungires os olhos, a fim de que você veja. Nós não precisamos ir lá, mas no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, o Senhor Jesus disse assim a Nicodemos: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Então esse ver é um ver espiritual, né? Então, se nós não nascermos de novo, se nós não recebermos o Espírito Santo em nós não vamos ter condições de ver o reino de Deus, né? Então, por isso que primeiramente ele coloca lá, aquele que não nascer de novo não pode ver. Daí no verso 5 ele diz assim, se não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar, né? Então, primeiramente, você vai ver, você vai deslumbrar, você vai nascer de novo, você creu no Senhor, você está maravilhado, agora minha vida eterna está garantida e eu estou nas nuvens, e eu quero falar para todo mundo, e porque eu estou vendo que eu vou morar com o Senhor eternamente, né? Aí o Senhor disse, mas você precisa nascer da água e do Espírito para que você possa entrar, porque até agora você está vendo. Aí o Senhor começa a nos preparar, né? Então quando nós nascemos de novo, nós ganhamos o Espírito, o nosso Espírito ganha vida, porque Ele troca o nosso Espírito, que era morto, nós ganhamos vidas, e a partir de então, o Espírito dEle vem morar em nós. Aí o que o Espírito de Deus vai fazer conosco? Vai começar a trabalhar a nossa alma, para que a nossa alma possa, porque até então, irmãos, nós éramos movidos pela nossa alma, tudo que dava prazer para o nosso corpo, nós executávamos. Mas agora o Senhor então quer mudar esse foco.
Eu era escravo de vícios, né? Agora o Senhor quer tirar esse foco de não mais escravo de vício, mas escravo do Senhor, né? E Ele vai nos dar prazer nele, né? Aquilo que nós éramos escravo no vício, nós devemos ser escravo de amor nele, né? Então por isso que a Bíblia, que o Senhor primeiramente Ele diz: aquele que não nascer de novo, aquele que nascer de novo, se não nascer de novo, não pode ver. Mas Ele não para por aí, Ele dá mais um passo adiante. Você precisa entrar, e para você entrar, você precisa nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus, né? É o Logos, é a palavra, é o próprio Cristo, né? E o Espírito é aquele que vem viver em nós, e aquele que nós vimos lá em João 14. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele no Espírito, e faremos morada, né? E aí então Ele vai fazer com que nós andemos, né? Então o primeiro passo é esse, mas vamos ver um verso de Hebreus, também, que vai nos... Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Verso 2. Nos fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma, né? Então aqui está um texto também que nos arremete para que nós possamos... Como é que nós vamos andar nessa terra? Como é que nós vamos peregrinar por ela? Olhando firmemente para Jesus. A nossa vida precisa ser pautada no olhar para Jesus. Irmãos, Pedro, naquela passagem do mar lá, quando Jesus estava andando por sobre as águas, então que os discípulos se apavoraram, achando que era um fantasma, o Senhor disse: sou eu. Aí Pedro diz assim: Senhor, se for o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Então Pedro desce e anda por sobre as águas, né? Ele vai ao encontro do Senhor. Enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele estava tranquilo, estava indo bem. Mas quando ele começou a olhar para o lado, as ondas, o vento, então ele começou a afundar, ele tirou os olhos, né? E é mesmo assim nós, mas graças ao Senhor, porque apesar desse ponto de nós olhar para um lado e olhar para o outro, e nós querer afundar, basta nós clamarmos. Então Pedro: Senhor, socorre-me. O Senhor imediatamente alcança a mão e os dois voltam para o barco, andando por sobre as águas. Aí ele andou mais seguro ainda, porque ele andou firmado, o Senhor levando ele pela mão, né? Então, irmãos, como isso precisa ser uma realidade em nós, né? Para quê? Para que nós possamos, e tudo isso tem aquele preço que o Senhor Jesus disse lá: aconselho-te que de mim compres, né? Não, ele não falou você vai ganhar de graça, não, você vai ter que comprar, pagar um preço. E o preço para nós seguirmos o Senhor é: negue-se, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Duro é nós
tomar a nossa cruz, né? Como tem sido difícil. Como tem cristãos se debatendo, né, em não querer largar, e não querer tomar a sua cruz, porque ama mais os seus desejos do que o Senhor. Né? Então, que esses três elementos nós precisa estar muito verdadeiro na nossa vida, dia a dia. Nós precisamos estar sempre com essas verdades à tona naquilo que nós vamos fazer. E o Senhor diz assim, lá em Apocalipse 3, vamos voltar para lá de novo. Apocalipse 3, a verso 19, fala assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, 7 cartas que o Senhor escreveu. Algumas coisas ele aprovou nas outras. Teve uma só que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor, que é a Laodiceia, aliás, é a Filadélfia. Filadélfia não recebeu nenhuma restrição do Senhor, né? Só o Senhor advertiu ela lá no final, conserva, né? Conserva o que tem para que ninguém te roube. Continue, né, nessa posição para que ninguém tome de você aquilo que o Senhor te deu. E uma das cartas, esse texto não tem uma bondade aqui que o Senhor disse: reconheço, né? O Senhor está dizendo assim, por exemplo, que nem a carta de Filadélfia, que é aqui no versículo 7, né? Veja o verso 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, né? Então, veja só, o Senhor então vai elogiando essa igreja. Mas quando chega aqui na Laodiceia, então o Senhor já começa: conheça as tuas obras, que nem és frio nem és quente, né? Estou a ponto de vomitar-te. E aí ele vai repreendendo: e eu aconselho você que compres, né? Porque eu repreendo e disciplino a quantos amo, né? A única carta que o Senhor disse: eu amo, eu disciplino e amo, foi a igreja de Laodiceia, né? Que está tão devastada, tão cheia de si, né? Tão achando que era tanta coisa, e o Senhor dizendo para ela: você não é nada, você está cega, nua, você não tem nada. Então, eu disciplino a quantos amo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então aqui, irmãos, parece um contraste. E na igreja de Filadélfia, o Senhor colocou uma porta aberta. E nessa porta aberta, ninguém fecha ela, né? Só que na igreja de Laodiceia, a porta está fechada. Tem uma porta fechada. E quem está pelo lado de fora, por incrível que pareça, é o dono da igreja. Porque o Senhor disse assim: eu edificarei a minha igreja. A igreja é do Senhor. E aqui no verso 20, ele está pelo lado de fora, batendo insistentemente. Por que ele está batendo insistentemente? Porque ele ama e ele não quer que nós nos percamos. Porque o Senhor sabe que
depois da volta dele, e aqueles que não tiverem preparado para reinar com ele, sofrerão muito, né? E o Senhor, então, ele está insistentemente batendo, né, no nosso coração, dizendo assim: abre a porta do teu coração, para que eu entre, para que eu possa fazer uma limpeza aí dentro. Porque, irmãos, nosso coração é terrível. Se nós não permitir que o Senhor entre e faça uma limpeza, nós estamos perdidos, né? Então, irmãos, veja só que é uma dura realidade. Agora nós precisamos avaliar em nossas vidas aonde que nós estamos, né? Porque os fins dos tempos estão próximos. E olha o que o Senhor fala aqui no 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no trono do meu Pai, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, por isso que ele está insistentemente batendo no nosso coração, porque ele quer que nós vençamos, ele quer que nós nos arrependamos, né? Para que então a nossa vida para que nós possamos reinar com ele. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono de meu Pai, né? Então, quer dizer, sentar com o nosso Senhor, reinar com ele os 1000 anos, né? E essa é a insistência do Senhor. Então, como nós precisamos que o Senhor nos ajude a ver aonde é que nós estamos, o que é que nós precisamos para que o Senhor nos acorde, né? Agora tem mais, vamos ver vamos ver essas duas cartas juntos, Filadélfia e Laodiceia. O mais precioso do Senhor é que ele não faz uma separação aqui, né? É como ele falou lá naquela parábola do joio e do trigo. Ele disse assim, ó, deixa crescer junto. Não vamos arrancar agora, deixa crescer junto. Lá, quando chegar a colheita, aí nós vamos fazer a separação. Vamos juntar o trigo no celeiro e o joio nós queima, né? Então, vamos olhar em Mateus, essas duas cartas, estando juntas, misturadas, para que o Senhor possa realmente acordar nós. Mateus capítulo 25. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Aqui nós vamos ver muito claro aquelas duas igrejas juntas, né? A partir do verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então vamos por etapas aqui. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então as virgens aqui representam aqueles que creram no Senhor. Lâmpadas, vamos ver um versículo em Provérbios, para nós. Provérbios, capítulo de número 20. Para nós ver o que é lâmpada. Provérbios 20, veja o verso 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amém? Então, a lâmpada que aqui Mateus está falando, a lâmpada, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu Senhor, é sinal que
é o espírito do homem. A lâmpada, quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos na obra de Cristo, nós recebemos o espírito, nós recebemos o nosso espírito ganha vida em nós, né? Então, é a lâmpada do nosso corpo, né? Então, e saíram ao encontrar-se com o noivo. Agora veja só, 5 entre elas eram nércia e 5 prudentes. Aqui está então 5 nércias loucas e 5 prudentes, né? Vamos ver a partir do verso 3. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Amém? Então aqui nós temos, no verso 3, nós temos as nércias, tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E no verso 4 nós temos as prudentes, além das lâmpadas, além do azeite, elas tinham vasilhas, né? E o Espírito Santo, como nós vimos que o nosso espírito é a lâmpada, e o azeite na Bíblia, ela faz uma referência ao Espírito Santo, né? É uma tipologia na Bíblia o azeite ser o Espírito Santo, e a vasilha aqui é o nosso corpo. Então as 5 prudentes, elas tinham azeite em suas vasilhas, elas tinham o Espírito Santo nelas, elas tinham a sua alma, tinha sido trabalhado pelo Espírito Santo. Então elas tinham o Espírito Santo abundante no corpo delas, na alma delas. Agora veja só, as nércias só tinham a lâmpada. Elas não viveram uma vida aqui adequada, elas não viveram uma vida aqui tomando a natureza de Cristo para elas, porque elas não negaram a si mesmas, viveram a sua vida do jeito que elas queriam, como a igreja de Laodiceia, né? Como a igreja de Laodiceia. Agora veja só, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então o noivo demorou, partiram para o Senhor, morreram, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as nércias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, né? Então elas não tinham reserva. E Efésios nos fala que se nós vivemos a nossa vida do jeito que nós queremos, nós entristecemos o Espírito Santo, né? Aí mais para frente fala assim que nós podemos apagar o Espírito Santo, não dá mais ouvido ao Espírito Santo, né? Então essa passagem aqui que elas pediram: dado o azeite de vocês para nós, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, né? E aí elas falam assim: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros, e diante aos que vendem e comprai-o. Veja só, irmão, ide e comprai, vocês vão ter que pagar um preço, né? Para que vocês possam. E que preço é esse, né? Fora do reino de Cristo, né? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam
apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens Nércia, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, né? Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, né? Então, lá o Senhor, lá em Laodiceia, o Senhor estava pelo lado de fora, batendo, né? Clamando: abre a porta, para que eu possa entrar e ceiar com vocês. E aqui, quando chega a hora das bodas, então o Senhor é quem fecha a porta. Lá era o Senhor batendo, para que nós pudéssemos abrir. Aqui é o Senhor quem fechou. Porque ele disse assim: eu não vos conheço. Como não conhece, Senhor? O Senhor não fez um sacrifício por mim, mas você não me deixou eu te conhecer, e nem você me conheceu. Então você vai ter que ir agora, e aqui fala de pagar um preço, e esse preço é nas trevas exteriores, que a Bíblia diz ali: haverá choro e ranger de dentes, né? Então, como nós precisamos que o Senhor nos ajude, para que nós possamos ser essas prudentes, vivermos a nossa vida aqui com prudência, vivermos a nossa vida aqui cheia do Espírito, né? Por isso que lá em Efésios diz assim: não vos embriaguei com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, né? E ali o vinho ele tem duas conotações na Bíblia, uma positiva e outra negativa, né? A positiva é que o vinho representa o sangue de Cristo, que nos redimiu de todo o pecado. E na parte negativa é que o vinho é a alegria do mundo, né? Então ele diz: não vos embriagueis com vinho, não se embriaguem com os prazeres desse mundo, mas encham-se do Espírito Santo. E é uma ordem do Senhor, né? Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, enche-nos com o teu Espírito. E o Senhor disse assim: vocês que devem sim. O Espírito já foi derramado, o Espírito já foi dado a vocês. Agora vocês têm que se apropriar dele. Ele está aí dentro do coração de vocês. Agora vocês têm que dar ouvido a ele. Como é que nós damos ouvido ao Espírito? Quando nós começamos a estudar a palavra, que o Senhor começa a falar conosco, nós oramos ao Senhor e o Senhor começa a nos apontar situações, né? E o Senhor diz assim: não faça isso, mas nós olhamos para o lado, quem falou conosco, né? E continuamos. E o Senhor está todo o tempo ali no porta do nosso coração, batendo, né? Então é hora de nós acordar, porque nós estamos no último tempo, né? Tem alguns irmãos que falam que falta 20 profecias, né, para se cumprir. E eu acho que do tempo que ele falou até agora já se cumpriu mais umas 5 a 7. E aí ele diz assim: irmãos, 97% das profecias já se cumpriu, faltam 3. Então já não falta mais 3, só falta 2. Falta 2% só para se cumprir as profecias, para que o Senhor então retorne, né? E nós estamos anelando para essa volta, né? Será que nós podemos dizer: Senhor, quando que nós acordamos de manhã, Senhor, será que é hoje que o Senhor vai vir buscar? É hoje que você vem buscar a tua igreja? Irmão, será que nós podemos falar com segurança isso? Estamos preparados, né? Então é para nós nos arrepender, né? Buscar do Senhor um arrependimento, né? Para que Ele realmente nos capacite para que nós sejamos cheios do Espírito. Encha a nossa alma desse Espírito maravilhoso, que o nosso prazer seja para Ele, né? Para que então nós possamos, quando Ele chegar,
A gente canta muito aquele cântico Maranata, hora vem Senhor Jesus. Precisamos que o Senhor dê a nós uma realidade para que nós possamos viver, né, essa palavra dele. E como nós vimos, irmãos, o Pai é quem nos deu para Jesus, porque de nós não teríamos condições de ir para o Senhor, mas o Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos levou até Jesus. Ele fez nós crermos na obra de Cristo, né? E aí então, quando nós cremos na obra de Cristo, uma coisa certa é que Ele nunca vai deixar nós, né? Jesus disse assim: vocês podem ir pregar o Evangelho, e eis que eu estou convosco até a consumação, né? Se Ele não vir nos encontrar, nós é que vamos para Ele, até nós ouvir a trombeta chamando, né? E aí, para que nós possamos estar preparados. Amém? O Senhor nos ajude, irmãos.